Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você, que a graça de Cristo seja contigo, que o amor de Deus esteja no teu coração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo, a mais uma aula do nosso curso de imersão bíblica. Eu louvo a Deus porque você está aqui. Nós estamos chegando na reta final, do nosso estudo. Eu louvo a Deus por tua vida. Se prepare para o próximo, viu? Para a continuação, para a segunda temporada do curso de imersão bíblica. Será o curso de aprofundamento bíblico. Mas agora, nós precisamos falar um pouco mais sobre o personagem principal da Bíblia. A Bíblia teve homens importantíssimos. Falamos sobre Abraão, sobre Jacó, sobre Isaac, falamos sobre Israel, sobre José, profetas, homens e mulheres que tiveram uma importância assim tremenda na palavra, na história do povo de Deus. Mas o personagem principal é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada, nem ninguém na Bíblia ou fora dela é mais importante do que ele. Na verdade, o plano da redenção que começou desde o Jardim do Éden, começou lá atrás quando Adão sacrificou pela primeira vez na história, na humanidade, aquele animal, aquele cordeiro já apontava para a promessa de que viria um Salvador, de que viria o Cordeiro de Deus, e ele veio. Mas é importante você pensar, lembrar e saber que Jesus Cristo não surgiu quando nasceu. Jesus é eterno. Nós lemos em João capítulo 1 que tudo que foi feito, tudo que foi criado, foi feito por intermédio dele, de Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus apareceu em alguns momentos lá no Antigo Testamento. Jesus apareceu lá na fornalha de fogo ardente, quando estavam ali Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei olhou e perguntou: não colocamos lá 3 homens? Sim, majestade, mas eu estou vendo 4, e o quarto homem tem a aparência do Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Era um ser celestial, era o próprio Jesus. Jesus também apareceu para Abraão quando os anjos estavam indo a caminho de Sodoma e Gomorra. Parou ali os 2 anjos e Jesus. Os 2 anjos continuaram a sua trajetória e Jesus ficou ali conversando. Foi Jesus que prometeu a Abraão que Sara teria um filho. Em diversos momentos Jesus aparece. Jesus é eterno, assim como o Espírito Santo é eterno, assim como Deus o Pai é eterno. Eu disse ontem, no vídeo de ontem para vocês, que tem uma religião, pelo menos uma que eu conheço, que se diz cristã, mas é uma religião, é uma igreja que diz, que prega que Jesus não é Deus. Inclusive, se você for orar com eles e orar em nome de Jesus, eles não aceitam a oração. Você sabia disso? Tem uma igreja que se você disser para eles que vai orar em nome de Jesus, eles não aceitam a oração em nome de Jesus. Mas, pastor, a gente pode orar sem ser o nome de Jesus, pastor? Qual a importância, pastor, do nome de Jesus? Eu vou ler para você agora um texto que faz parte do estudo da natureza de Cristo, da importância da divindade de Jesus. Este texto nos fala sobre a importância do nome, sobre a importância da pessoa de Jesus. Abre a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Abra aí a sua Bíblia. Filipenses, capítulo 2, eu vou ler para você a partir do versículo 5. Vou ler alguns versículos com você. Filipenses, capítulo 2, verso 5 em diante. Querido Deus e bondoso Pai, mais uma vez, nós abrimos a tua Bíblia para estudá-la. Porque nós cremos, meu Deus, nós acreditamos que quando conhecemos a palavra, nós conhecemos também o Senhor e o teu plano para nós. Nós queremos, Pai,
Eu que estou aqui agora, este filho teu e esta filha tua que está assistindo ou ouvindo esta aula, este curso, nós queremos aprender mais sobre o Senhor. Nos ensina, Pai. Nos ilumina a mente e permita que conheçamos mais a tua palavra pelo poder do teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Percebam que eu orei em nome de Jesus, né? Eu não sei orar se não for no nome de Jesus. E leia comigo agora, Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Olha só o que a palavra de Deus nos diz sobre Jesus e sobre o seu nome. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Mas, pastor, você disse na aula anterior aí que Jesus é igual a Deus, que Jesus é Deus, e é. Agora é importante que você entenda que o apóstolo Paulo está falando de Jesus em figura humana. Jesus humano, ele não se exaltou. Jesus poderia ter feito muita coisa, viu? Muita coisa através da sua divindade. Mas Jesus foi humano. Jesus sofreu, Jesus chorou, Jesus padeceu, Jesus foi humilhado como ser humano. Eu não sei se você lembra, quando Jesus foi preso, que o apóstolo Pedro cortou a orelha do soldado Malcolm, Jesus disse, se acha que se não quisesse, não daria ordem e viria aqui legiões de anjos para me salvar, para me proteger, mas não. Jesus precisava cumprir a missão de morrer pelos nossos pecados, então ele não usurpou ser igual a Deus enquanto ele era ser humano. Veja mais o que o apóstolo Paulo diz. Antes, versículo 7, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha o que eu disse para você. Jesus se esvaziou de si mesmo, da sua divindade, da sua autoridade. Jesus esvaziou-se da sua glorificação para se tornar forma humana, para cumprir com a sua missão. Virou servo. Jesus tornou-se servo para nos salvar. Não acabou não, continua, diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até o fim, Jesus permaneceu obediente ao plano da salvação, ao plano da redenção. Até o final, mesmo sendo humano, com a natureza humana e sentimentos humanos, ainda assim Jesus permaneceu obediente, não fez uso da sua divindade ou da sua autoridade, se entregou até a morte, foi obediente até a morte de cruz. Nós vamos falar ainda sobre a morte de cruz. Por que a morte da cruz era tão humilhante? Vamos falar sobre isso ainda. Continuando. Pelo que também Deus, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Presta bem atenção. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Há poder no nome, na palavra de Jesus. Se não fosse Ele, meus amados, a Bíblia perderia completamente o sentido. Amanhã, o próprio Jesus vai admitir
vai reconhecer, vai dizer que ele é Deus. Pastor, tem isso na Bíblia? Amanhã a gente estuda mais um momento, mais uma parte, mais um pouco da palavra no nosso curso de imersão bíblica. Até amanhã. Até amanhã.